Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 28 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 13, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 11, nós vamos ter a entrada triunfal de Jesus, Também nós já vimos esse mesmo texto lá em Mateus, no capítulo 21, do versículo 1 ao 17. E vamos tornar a ver esse mesmo texto lá em Lucas, no 19, do 18 ao 40, e em João nós vamos ver novamente do capítulo 12, versículo 12 ao 19. Quando se aproximava de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém lhe perguntar: por que fazeis isso? Responda: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta por aqui. Então acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, os outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vieram em nome do Senhor, Aqueles que vieram, eles clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E aí nós vamos ver que no dia seguinte, quando eles foram para Betânia, ele teve fome. E aí é aquele momento em que ele para, na beira do caminho, olha uma figueira com folhas e ele vê que nela não há fruto, Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Essa informação Mateus não nos fala, Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, E foram para Jerusalém. Entretanto, ele no templo passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derribou mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais dos sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. E aí ele vai falar sobre o poder da fé. Na manhã seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha só, Lá em Mateus ele une os 2 episódios, que eles já falam, que foi na manhã seguinte, quando passavam por aquele mesmo lugar. E aí Pedro, lembrando-se, falou ao mestre: eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebereis, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial que não vos perdoará das vossas ofensas. Então aqui Jesus faz menção, né, do poder da fé, mas também nos traz um ensino valioso sobre a questão do perdão. Quer receber perdão? Seja uma pessoa perdoadora. Quem perdoa é porque observa o mandamento, né? Então Jesus, ele frisou muito a respeito disso. E hoje nós vemos quantas pessoas são atormentadas por falta de perdão. Quantas pessoas até mesmo desenvolvem doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma por falta de perdão. Aprenda, tenha como prioridade na sua vida perdoar. Até mesmo pequenos detalhes, aborrecimentos do dia a dia. Comece assim a praticar o perdão. Assim, quando houver algo maior aos seus olhos, você terá facilidade de perdoar e assim não prejudicará a si mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes as pessoas pensam que não perdoando, né, está trazendo uma condenação para aquele que fez o mal, não é? Que o malfeitor, né? Aquele que precisa de perdão. Não. Quando você observar, você é o principal beneficiado quando você pratica o perdão. Então Jesus traz, até mesmo no momento de falar sobre fé, ele nos ensina a prioridade que é o perdão. E aí a autoridade de Jesus, o batismo de João, também ele vai tratar, foi tratado em Mateus capítulo 21 e também vai ser tratado em Lucas capítulo 20. No capítulo 12, nós vamos ver os lavradores maus, né? Essa parábola que ele também traz lá em Mateus. Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a e construiu também um lagar, edificou uma torre e aí arrendou. E o texto fala que ele se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha, né? Então, aqui o arrendamento olha, eu te dou toda a estrutura, né? E você planta, você colhe, e quando você for vender o fruto da terra, né? Quando você for aos mercadores vender a sua produção, uma parte dela pertence a mim por conta do arrendamento da terra. E aí, esse fazendeiro fez isso, só que os lavradores eram maus, né? E aí nós podemos ver que eles mataram, espancaram, e o lavrador, né, o fazendeiro depois manda o seu próprio filho, né? E no final, né, depois de mandar outro e também acontecer a mesma coisa, ele manda o seu próprio filho. Então aqui nessa parábola, o que Jesus está tentando mostrar? Que os patriarcas vieram e falaram a respeito do reino de Deus, né? Não ouviram. Os profetas também veio e agora o próprio filho era enviado. E como fizeram com os profetas, com os patriarcas, fariam também com o filho do fazendeiro, aqui representado por Jesus, né? E aí nós vamos ver que eles procuravam prendê-lo, mas temia, né, a repercussão no meio do povo, é assim que fala. E aí termos a questão do tributo, né, que aí Jesus percebe, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Vieram os fariseus, perguntaram, né? Devemos ou não pagar? E aí Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram e perguntou: de quem é a esfinge e a inscrição? Responderam: de César.
E disse-lhe Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram da sabedoria dele, né? E aí nós vamos ver discussões também a respeito da ressurreição com um grupo chamado de saduceus, né? Isso também é relatado em Mateus 22 e nós vamos ver novamente em Lucas 20. Os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito de que morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão tome como esposa e a suscite a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva, morreu também sem deixar a descendência. E aí eles vão contando a historinha e no final ele diz, né? Na ressurreição, eles não criam, mas estavam procurando testar Jesus. Então eles falam, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, porque quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos do céu. E aí nós vamos ver o grande mandamento, que está escrito também lá em Mateus 22, e vai ser retratado também em Lucas capítulo 10, 25 a 28, aonde, né, os escribas discutem entre eles e aí vem até Jesus e pergunta para Jesus qual é o principal dos mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, né? Hoje pela manhã, né, nós estávamos orando antes de iniciar o nosso dia aqui em casa e nós lembramos disso, né? Pela manhã eu oro sobre a vida do meu filho, Senhor, que o Gabriel te ame profundamente, que ele te ame com todo o entendimento, com toda a força dele, com todo o coração, com toda a alma. Então é uma oração que eu faço sobre a minha vida e faço sobre a vida da minha família também, né? E eu aconselho você a orar sobre os seus filhos, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. As nossas gerações têm deixado isso de lado, né? E aqui Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E não amá-lo simplesmente, mas amá-lo com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração, com toda a sua alma, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus nessa intensidade, é também mais tranquilo, mais fácil você cumprir o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? O amor de Deus derramado em nós nos capacita a isso. E aí, Cristo, filho de Davi, Jesus ensinando no templo, perguntou: como diz os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele o seu filho? E grande multidão o ouvia com prazer. E aí Jesus vai censurar, né, os escribas. E ao ensinar, dizia ele: guardai vós dos escribas que gostam de andar com vestes talares e saudações na praça. E das primeiras cadeiras das sinagogas é a que eles gostam de sentar. Eles também buscam os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram eles casa das viúvas,
para justificar-se, fazem grandes orações, esses sofrerão juízo mais perverso, né? Mais severo. Então ele explica também isso lá em Mateus 23, de 1 ao 7. Oferta da viúva pobre. Esse aqui não é relatado em Mateus, é relatado em Marcos e vai ser relatado também no livro de Lucas, no capítulo 21. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, né, as suas ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, né? E o capítulo 13, um sermão profético, né? Falando sobre a destruição do templo. Rapidamente ele vai falar sobre a destruição do templo como o início, né? Do que ele vai tratar do princípios das dores, que nós falamos lá em Mateus 24. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe aos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus disse: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja esta derribada. E aí no Monte das Oliveiras, defronte do templo, estava Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então você percebe, né, que algumas coisas Jesus não dizia a todos os discípulos, mas esperava a expectativa que eles tinham de vir perguntar ao mestre, né? E aí eu me lembro que Deus, ele é assim. Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então ele quer sim revelar segredos aos seus filhos, né? A palavra diz que ele ocultou aos sábios e entendidos para revelar aos seus pequeninos, mas ele espera que cheguemos a ele com sede e fome, sabe, pela palavra dele, a fim dele, sabe, vir revelar a nós, né, esses segredos espirituais. Foi assim que ele fez quando esses discípulos chegaram. Ele vai falar, e foi registrado aqui no livro de Marcos, né, Mateus e Lucas. Tão importante essa fala de Jesus a respeito do princípio das dores, né? E a vinda do Filho do Homem. E ele fala também aqui sobre a grande tribulação. Então ele fala de momentos importantes na história da humanidade. O princípio das dores, que eu acredito que é a fase que nós damos início, né? Estamos vendo muitos acontecimentos de guerras, né? O ser humano tem se tornado cada vez mais mal, né? Tem chegado a maldade ao extremo. Então, diante dos relatos que Jesus traz aqui, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerra, não vos assustei, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, né? Então, Jesus traz aqui um alerta para os acontecimentos que nós temos visto hoje. E aí ele vai falar da grande tribulação. Então, esse é o princípio das dores aqui, que eu acredito que é o que nós estamos vivendo hoje, e nós vamos ter o arrebatamento da igreja. Está cada vez mais evidente o cumprimento dessa promessa. Isto é algo, né, visto por todos, até mesmo aqueles que não são cristãos, né, que não seguem a Jesus, mas que já tiveram algum contato com a palavra. É evidente para eles que Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a sua igreja, né? E o texto fala aqui, deixa-nos muito claro como isso vai acontecer
que isso será num piscar de olhos, né? E logo em seguida iniciará um outro período, que é o período da grande tribulação, relatado do versículo 14 ao 23, né? Então, nós podemos ver que logo no 24 ele diz: mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais claridade, as estrelas cairão do firmamento, né? E poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos, os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade e a terra até a extremidade do céu. E aí ele vai falar sobre a figueira, né? Que quando lemos em Mateus eu falei que era a figura de Israel, né? Então aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renova e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando fizerdes acontecer esta coisa, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então isso é muito real para nós hoje, né? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o fim. Então Jesus deixa muito claro, né? E vão continuar no capítulo 14, né? Amanhã nós falaremos sobre isso, o plano para tirar a vida de Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E queremos estar próximos. Queremos, sabe, estar prontos, muito próximo de Ti. Queremos Te adorar nesse tempo, sabe, que estamos vivendo, porque ansiamos encontrar contigo. Queremos estar prontos, como as 5 virgens prudentes, pronta para o toque, ao chamado do noivo. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.